Caríssimos irmãos e irmãs, a paz e o amor de Jesus e de Maria esteja sobre cada um de vocês. Hoje nós estamos iniciando a Quaresma, esse tempo penitencial em preparação à Semana Santa e à Páscoa do Senhor. E a Quaresma começa justamente com a recepção das cinzas, quando o sacerdote traçará sobre a nossa fronte a cruz com a cinza e dirá: convertei-vos e crede no Evangelho, que está em Marcos 1,15. Esse sinal que vem da igreja primitiva, que vem dos primeiros séculos das catacumbas, tinha um significado profundo para os cristãos, porque as cinzas representavam: tu és pó e ao pó voltarás. As cinzas representavam o nosso nada perante Deus Criador, que não precisa de nós, que não precisa de ninguém, mas quis precisar. E as cinzas lembravam o final da vida de toda pessoa, que era a morte. Passados os séculos, a normalização da liturgia, a costumeira celebração, a mesmice, tirou de muitos cristãos católicos a piedade necessária, o respeito conveniente para com esta bênção, para com este sinal na cruz. Infelizmente, para alguns cristãos católicos, sobretudo para quem está chegando o carnaval, é um sinal supersticioso de bênção, como se Deus perdoasse tudo que foi feito, não é, nas orgias do carnaval, com um simples traçado de sinal da cruz. Muita gente hoje vai superlotar as paróquias por superstição. Poucos por espírito de piedade e fidelidade à liturgia e à herança apostólica chegada até nós aqui. Mas isso não é da nossa monta, isso é com eles e Deus e suas consciências. Devemos prestar atenção que a quarta-feira de cinza abre para mim as portas para entender todo o mistério da caminhada de Cristo sobre a terra e antes dele as profecias prenunciadas, como Jesus viveu a sua vida. Depois do batismo, falei ontem, vai para os 40 dias de deserto. Não é fácil, o deserto é causticante, falta água, falta pão, tem solidão, tem calor, tem frio abrasador, tem muitos problemas no deserto. Mas esse Cristo que vai se mortificar, esse Cristo que se faz eremita, esse Cristo que se faz monge do Pai, ele vai ali para nos dar uma licença, porque como Deus, ele poderia pedir aos anjos que lhe assistissem dia e noite, mas ele quer sentir na pele a necessidade humana, a limitação humana, não é? Aquilo que o ser humano sente quando está só. Ali ele vivencia todos os dramas da humanidade. Então é esse o sentido de Jesus verdadeiramente no deserto, um penitente voluntário, alguém que se imola, alguém que se faz doação ao Pai, alguém que já gesticula ali o sentido de hóstia viva e que já inicia verdadeiramente para a glória de Deus o seu ministério apostólico. Jesus não passava um instante de união com o Pai. Ele conversava com o Pai. Eu conheci um padre muito santo, jesuíta, e dentro da casa jesuíta ele andava sempre falando. E um dia um padre perguntou se ele estava louco, se ele estava precisando de uma terapia, de ir a um psiquiatra, de tomar alguma medicação, porque ele estava cansado de ver ele nos corredores, subindo, descendo a escada, falando só. E ele disse: olha, o seu Deus não fala com você? Eu não o vejo, mas eu falo com ele. Então, quando eu falo com ele, eu estou em oração. Você deveria fazer o mesmo. Se você entrasse nos meus pensamentos, você veria que eu estou em comunhão com Deus, eu estou entregando pessoas, eu estou entregando situações. Mas vejam, a pessoa se incomoda porque alguém está andando pela casa e falando sozinho. A pessoa se irrita.
A pessoa oferece um psiquiatra, oferece uma medicação de tarja preta, porque um padre está conversando com o seu Deus por dentro da casa. O padre disse: você deveria fazer o mesmo, é tão bom. A gente passa o dia todo falando com Deus e não se preocupa com a opinião dos outros. Porque a intimidade com Deus é tão gostosa. Sim, mas poderia ser só na mente. Bom, cada um reza como quer, não é? Cada um reza como quer. Eu conheci um padre da Renovação Carismática, que não vou citar o nome dele aqui. Ele orava em línguas nos grupos, congressos. Naquele tempo que a Renovação Carismática fazia encontros grandes, né? Então ele orava no microfone para todo mundo ouvir. O dom de língua deles era assim: bi 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 bi. Muitos caíam na gargalhada. E ele ficava sério, como se dissesse, né? Que aquilo era um desrespeito a ele. Depois ele disse para nós: cada um ora segundo o Espírito lhe conduz. Não é? Orar em línguas não é orar em inglês. Orar em língua não é orar em alemão, porque você sabe alemão. Orar em línguas não é orar em francês, porque você sabe francês. Você sabe inglês, você sabe austríaco, você sabe chinês, você sabe japonês, você sabe a língua hindu. Não, é um dom do Espírito Santo, está comprovado que a pessoa não tem condição de inventar. Por quê? Porque tem os intérpretes, né, na renovação carismática. Aquelas pessoas que sabem justamente o que é que está sendo dito. Então, a vida de intimidade com Deus vem agora na quaresma, vem agora em toda a quaresma, para que a gente possa parar verdadeiramente e ter um encontro com as páginas da Bíblia, um encontro com a palavra de Deus, um encontro com o ser de Deus, um encontro com a pessoa de Deus, porque esses 40 dias é como se fora um retiro, como se fora uma caminhada, como se fora verdadeiramente o relato de 40 dias com o Senhor a mais do que temos. Por que a mais? Porque já rezamos o dia inteiro, já temos nossas devoções, já temos nossas práticas religiosas, mas na quaresma a gente aprimora, na quaresma a gente vai verdadeiramente aprimorando a vida de oração. Ao lado disso, a penitência, o jejum e a esmola, que eu expliquei ontem. E hoje, quando você for para a Santa Missa, ou se já foi, deixe que esse sinal seja a marca do ressuscitado, seja a marca do crucificado, seja o sinal dos cristãos, não é? Conta-se que no início da igreja, devido à grande perseguição romana e grega, quando um cristão estava perto do outro e queria dizer para o outro que era cristão, era comum eles desenharem um peixe no chão, que era o símbolo, né, do cristianismo, ou então a letra PX. Daí o PX da comunhão. E o outro correspondia, PX. Ninguém sabia disso, até ser descoberto, né, pelos romanos e gregos, que aquela era uma forma de comunicação. PX, ou então desenhava um peixe. Quer dizer, exprimia, expressava a sua fé e o outro entendia. Só que os inimigos começaram a ver e a denunciar para ganhar dinheiro, porque é assim que os inimigos fazem, não é? Para destruir o cristão em nome de muito dinheiro recebido, né? A gente não tem dúvida que o carnaval do ano passado, quando aqueles infelizes arrastaram Cristo simbolizando Satanás, aquela turma ganhou um dinheiro imenso que já acabou, que estão demitidos, que estão desiludidos, que estão como barata quando você põe Baygon. A quaresma me convida à introspecção, a entrar num claustro interior, numa clausura que é só minha. É bom diminuir as visitas às pessoas nesse período, até por conta da pandemia. É bom diminuir o celular, diminuir a televisão, sobretudo esse infeliz Big Brother que católicos assistem, são capazes de morrerem no trânsito para chegar em casa e assistir, em contradição com os valores da sua fé, em contradição com os valores do seu batismo, né? Seria bom diminuir os passeios aos shoppings para ficar em casa e contemplar
ir numa editora católica séria e comprar um bom livro sobre Jesus, sobre sua pessoa, né? Não livros de fanatismo, devocionários de fanatismo, sobre a volta de Jesus, a destruição do cosmo, o sinal da besta, né? Não leia essas coisas. E esses livros são escritos por pessoas psiquiatricamente já perturbadas, né? A gente não tem tempo para isso não. E a nossa teologia é outra, o nosso cristianismo é outro. Nós temos uma outra vertente. Ninguém está pensando no fim do mundo, nós estamos pensando na restauração da humanidade a partir do Evangelho de Jesus. Se essa turma que está pregando aí o satanismo mudasse a vertente e quisesse construir um mundo novo a partir da experiência de Jesus, seria muito melhor do que noites e noites com milhões de acompanhantes do Brasil inteiro e de fora, rezando porque o mundo vai acabar. Jesus disse que essa hora só o Pai sabe. Então, quem está antecipando esta hora está indo contra o Evangelho, está indo contra Jesus, está indo contra Deus, está indo contra a Igreja. A Quaresma vem nos lembrar que nós somos pessoas finitas. E a nossa finitude termina justamente aonde? Na morte. E somos acolhidos pela ressurreição. Nada somos. Quantas pessoas você e eu conhecemos que foram embora nessa Covid? Gente soberba, altiva, boçal. Foi muita gente boa também, pelas quais nós choramos até hoje. Quantas pessoas eu e você conhecemos que não olhavam sequer para ninguém, estão lá no Parque da Paz, esperando a ressurreição, no Jardim do Éden, no Bom Jardim, no São João Batista, em Messejana, no Jardim Metropolitano, em Parangaba. Me perdoe se eu esqueci alguma morada para sempre. Quanta gente você conhecia que pisava nos outros no ambiente de trabalho e morreu sufocado pela Covid-19, como alguém que morre afogado? Estão esperando o quê? A misericórdia de Deus no além. O que é o céu? Eu não sei. Santo nenhum tem resposta para isso, porque até as visões dos santos passam pelo crivo da Santa Igreja. Mas o céu é Deus e na minha alma ele está, diz Santa Elizabeth da Trindade. Então, meus irmãos, a Quaresma é um tempo da gente se recolher um pouco, mas não só ficar em casa, porque também se pode ficar em casa vendo Big Brother, né? Pode ficar em casa assistindo os filmes bíblicos da Igreja, né? Universal do Reino de Deus, a grande marca de Satã entre nós, a falsa igreja de Macedo, fundada dentro de uma funerária em 77. Alguém pode ficar em casa louco por essa sessão da tarde, essas novelas. Então, ficar em casa com propósito. Ficar em casa lendo o livro que eu adquiri para a Quaresma, escrevendo meus relatos pessoais, minhas experiências pessoais, lendo o Evangelho do dia, as leituras do dia, todas programadas pela igreja, indo para a Santa Missa em minha paróquia, sem o drama de ter medo de pegar Covid, porque eu já notei uma coisa, que as pessoas que mais estão se cuidando são as que mais estão morrendo, porque estão exagerando. E o psicológico não ajuda. Se cuidar com normalidade. Se cuidar com inteira consciência da gravidade da doença. Mas sem o fanatismo e exagero. Conheço pessoas que estão de luvas e meias em casa, cachecol, né? Máscaras, óculos escuros, barrete na cabeça. Isso já é uma questão de psiquiatria, né? Não é um tratamento normal, não. Então, quero desejar a todos uma Quaresma. Aqui falarei todos os dias sobre a Quaresma e como os santos viveram. E o que diz a Igreja em seus documentos sobre a Santa Quaresma, que é algo para nós, assim, um campo vastíssimo de conversão. Hoje não deixe de ir à Santa Missa. Que adianta viver a Quaresma sem ter ido receber as cinzas da quarta-feira de cinzas? Vá,
Vá para uma paróquia menos visitada, vá para um templo menos visitado. Você precisa receber o sinal das cinzas. Aí sim terá sentido cumprir os 40 dias em preparação à Páscoa do Senhor, assim como nós nos preparamos no Advento para a chegada de Jesus. A Igreja, na sua sabedoria, nos pede isso. Um abraço do irmão Emanuel Maria, da comunidade católica Cristo Dominus. E eu queria pedir desculpa a vocês por latido de cachorros, grito de pessoas, porque o nosso eremitério é no meio de uma favela. Então, muitas vezes, não é? Um pobre fala com o outro como se o outro estivesse do outro lado da BR, numa gritarada, numa grande falta de educação, porque, coitados, né? Ainda não foram formados para isso e soltam animais e passam carros. Mas eu escolhi que o eremitério seria no centro de uma favela, para não imitar os ricos, que o eremitério é em condomínios fechados de alto luxo, onde com certeza Jesus não está. Deus abençoe.